Bom dia, né? Mais uma vez, né? Vamos começar então com a correção da aula 16, tá? Contando com a participação de todos. Eu vou perguntar e vou aguardar vocês responderem e eu vou confirmar, tá bom? Como a gente tem feito sempre. Bom dia, Lisandra. A primeira pergunta da aula 16 é a seguinte, vê se como vocês confirmam aí. A SUSEP é um órgão normativo ou supervisor? É essa? Supervisor, é isso aí, supervisor. Cite uma das funções da SUSEP. O que vocês colocaram? Professora, eu achei meio confusa essa, porque assim, eu achei que a SUSEP só tinha uma função e o CNSP tinha várias. O C... Primeira, segunda, terceira. Porque, olha só, lembra, vê se você lembra do que eu falei. O conselho, eu coloquei assim, a estrutura dos órgãos, não foi? Eu coloquei lá em cima, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguro Privado, eu não lembro qual foi a aula, se foi a aula 15. Conselho Nacional de Previdência Complementar, certo? Aí eu falei para vocês que esses que estavam nessa mesma linha, na mesma posição, são os órgãos normativos, não foi isso? Então, isso. E esses órgãos normativos, qual é a finalidade deles? São determinar regras, não é isso? Não é isso? Então, aí eu falei que os órgãos supervisores, aí eu coloquei... o Conselho Monetário Nacional, ele está abaixo lá na linha seguinte, como órgão supervisor, o Bacen, que é o Banco Central, e a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, certo? Que são os órgãos supervisores. Aí depois eu entrei com outros órgãos supervisores aí, na mesma direção, não foi? Do Conselho Nacional de Seguro Privado, eu coloquei quem? A SUSEP, não foi? Na mesma direção daquela estrutura. E aí, depois do Conselho Nacional de Seguro Privado, eu coloquei Conselho Nacional de Previdência Complementar, certo? Na mesma linha. E abaixo dele, como supervisor, eu coloquei a Previc, não foi isso? Mas lembra que eu falei que além da função de fiscalizador, os órgãos supervisores, eles também atuam como órgãos normativos. Por quê? Porque eles têm que ter regras para que os órgãos operadores que vêm abaixo deles, que no caso são os bancos, a Caixa Econômica, a Bolsa de Valores, tenham que obedecer aquilo que está lá na SUSEP, na Previc, na mesma direção. Então os operadores têm que seguir. Então, na verdade, eles também funcionam como órgão normativo. Além dele supervisionar esses órgãos os operadores, ele também cria normas para que sejam seguidas, porque eles são independentes, autônomos e independentes. A Previc, a SUSEP, entendeu? Eles estão vinculados aos conselhos, certo? E eles também atuam com o papel de normativo, ou seja, eles vão criar regras que não firam os conselhos, que não vá ferir os conselhos, que são normativos. Mas eles vão criar regras porque são eles que vão fiscalizar os operadores. Deu para entender? Os supervisores vão fiscalizar Vão fiscalizar, e também são normativos, porque vão criar regras para esses operadores. Entendeu? Então, ele tem as duas funções aí. Embora naquela escala ele esteja como órgão supervisor, porque o conselho vai cobrar dele e ele vai cobrar dos operadores. Intermediário. Dos operadores. Intermediário entre os dois, o normativo e o operador. Não vai ser intermediário, porque a ligação do operador não vai estar vinculado lá no conselho. Quem estará vinculado ao conselho é o supervisor aqui. Vamos lá, deixa eu tentar explicar isso, se estiver embolado.
eu coloquei para vocês assim, ó. Vamos lá. Conselho Monetário Nacional, não é isso? Aí aqui eu coloquei Conselho Nacional de Seguro Privado. Tá dando para ver o quadro? Metade. Metade. Vamos lá posicionar. E agora? Isso, agora tá bom. Tá. Conselho Nacional de Previdência Complementar, certo? Aí aqui eu botei, ó, Bacen. E aqui eu coloquei Comissão de Valores Mobiliário, tá? Então esses aqui de cima, os conselhos, eles são órgãos normativos, certo? Esses aqui são órgãos supervisores, certo? Então eu tenho esse aqui. Aqui eu tenho SUSEP, Superintendência de Seguro Privados, e aqui eu tenho a Previc, que são órgãos supervisores, certo? Certo? Estão vinculados a esses aqui, ó. Aí aqui embaixo eu tenho os órgãos operadores, que é bancos, de um modo geral. São todos os bancos, Caixa Econômica Federal. Todos esses aqui são o quê? Órgãos operadores. São os operadores. Aqui, na Comissão de Valores Mobiliários, eu tenho bancos, Caixa Econômica Federal, outros tipos de bancos. Aqui, Comissão de Valores Mobiliários, eu tenho Bolsa de Valores, são os operadores. O que são os operadores? São aqueles que vão colocar em prática tudo que é determinado pelo Bacen, pela Comissão de Valores Mobiliários. Aqui eu tenho seguradoras, são aquelas pessoas que trabalham com seguros, certo? Seguradoras, porque as seguradoras tanto que você tem que ver quando você fecha um seguro, se a seguradora que você está fechando com ela, se ela está aqui inscrita na SUSEP, entendeu? Na Previc, nós temos aqui as previdências complementares. Aqui... Professora, aqui na minha folhinha, entidades fechadas de previdência complementar? Peraí, deixa eu falar aqui, ó. Previdências complementares fechadas, tá? Fechadas. A gente vai falar aqui da aberta agora, nessa aula de hoje. Então, olha só. Então, a ordem é essa aqui, certo? Então, se você olhar para cá, esse organograma aqui, essa estrutura, você vai ver que aqui em cima estão os conselhos, tá? Que são o quê? Normativos. São eles que determinam regras. Normativos, ó. Normativos. Determinam regras, tá? Aqui são supervisores. Supervisores, eles vão atuar como órgãos supervisores, tá? Desses operadores. Mas, ao mesmo tempo que eles são supervisores, eles também serão, ao mesmo tempo, normativos. Porque aqui dentro do Bacen, dentro da Comissão de Valores Mobiliários, dentro da SUSEP, dentro da Previc, terão normas, essas que não vão contrariar aqui, não pode contrariar. Mas que tem normas que esses aqui irão seguir. E aí eles irão supervisionar. Entendeu? Tá? É tipo assim, olha, Secretaria de Educação, Colégio Novo Horizonte. Nós, do Colégio Novo Horizonte, seguimos as ordens lá da Secretaria de Educação. Mas o colégio tem as suas próprias regras, entendeu? Só que as regras do colégio não pode ferir, não pode ir contra as regras da Secretaria de Educação. Tem que criar regras dentro
para que ela possa fiscalizar, trabalhar, mas sem ferir as regras da Secretaria de Educação, entendeu? No colégio, quem seriam os operadores? Somos nós, professores. Nós, os supervisores do colégio e o órgão normativo, tipo o Ministério da Educação. Isso, órgão normativo, Ministério da Educação. O operador seria, no caso, o Colégio Novo Horizonte, que tem que seguir a ordem da Secretaria de Educação e que, por sua vez, também, sendo supervisor, o colégio cria as normas do colégio, onde nós, professores, temos que seguir, sem ferir, sem ir contra a Secretaria de Educação. Tá entendendo? É isso. Ficou mais claro, gente? Ficou melhor para se entender? Então, continuando. Aí você colocou o que na 2 aí? Que eu perguntei se de uma das funções da SUSEP. Eu não sei se está certo, mas eu coloquei garantir que as empresas cumpram as normas estabelecidas e que a cotação de seguro, o apoio durante a vigência da apólice e o pagamento em caso de sinistro sejam feitos de acordo com a lei. Isso. Lembra que a gente comentou daquela intempérie que houve aqui em Nova Iguaçu, que choveu, que os carros, né? Então a resposta também eu deixei aí para vocês. Fiscalizar, você colocou, né? Fiscalizar empresas do setor de seguros, não é isso? E capitalização e segurança, organizar o funcionamento, tá? Então elas vão fiscalizar os demais órgãos operadores, tá bom? No caso, a 3. Qual a função do Conselho Nacional de Seguro Privado? Essa eu não fiz porque eu achei muito grande. Então, as funções do NSP. Fala, Natália. Vou fazer um texto. Tá. Não, mas aí a gente coloca o teu entendimento, aquele negócio. Conselho Nacional de Seguro Privado. Então, ele tá aqui, ó. Tá aqui em cima. O que ele faz? Vai, Natália. Eu coloquei assim, controlar instituições financeiras no segmento de seguros, resseguros, previdência complementar e capitalização. Tá, então, ele tá aqui em cima, esqueci o nome. Sofia, né? Sofia não. Rebeca. Tá aqui em cima, olha, tá? É um órgão normativo. O que esse órgão normativo faz, gente? Diga pra mim. Lembra que eu falei, acabei de... Determina as regras. Isso, determina regras gerais. Então, a gente pode colocar, em outras palavras, fixar as características gerais, né, dos contratos de seguro, previdência privada aberta. Aquilo que a Natália falou aí também, tá? É a mesma coisa, sabendo que por ele ser normativo, ele que vai determinar as regras gerais. Botar determinar as regras gerais? Pode ser, melhor, que aí facilita o nosso entendimento, né? E a 4 qual a diferença do CNSP e da SUSEP? Vamos ver quem fez essa. Eu botei que o CNSP é um órgão normativo, enquanto a SUSEP é responsável pela fiscalização e por fazer cumprir as determinações geradas pelo Conselho. Muito bem, quem é? Sofia? Galante. Muito bem. Alguém mais colocou alguma outra coisa? Mas o que tem maior, professor? Fala. O CNSP, um órgão associado ao Ministério da Economia, determina diretrizes e normas para regular a atuação de empresas que oferecem seguros privados. SUSEP, um órgão governamental responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de seguro no Brasil. Tá, quem foi que falou aí? Foi a Natália? Eu tô aqui procurando. Tá rouca, Nath? Tá rouca? Ou é o microfone? Ah, tá, desculpa. Escuta só. É isso aí, tá? E eu tô aqui procurando, né? Quem tá falando. A principal diferença entre... Tá certo a tua resposta, tá? A principal diferença entre dois órgãos pode ser definida da seguinte forma.
O CNSP é, via de regra, normativo, tá? Normativo. Enquanto a SUSEP é responsável pela fiscalização, né? Pela fiscalização e por fazer cumprir as determinações geradas pelo Conselho. Então, é aquilo que eu te falei. Ele vai fazer com que sejam seguidas as ordens que chegam aqui, que determinam as regras gerais. Dentro dessas regras gerais, ele pode criar as regras deles, desde que não seja contra, para que ele possa fiscalizar os órgãos operadores, certo? Então, a diferença é, olhando para cá, é que ele aqui, a SUSEP que eu pedi, SUSEP CNSP, que o Conselho Nacional de Seguro Privado é normativo, determinam regras gerais, e a SUSEP é um órgão fiscalizador, tá bom, gente? Que aí fica de mais fácil entendimento para vocês, para não ficar muita coisa, tá? Mas de uma maneira geral é isso aí mesmo que ela falou, tá? Então a SUSEP vai fazer cumprir as ordens que foram geradas aqui, ó, no normativo. E daqui ele vai tirar a dele, que é exatamente baseada nessa, para que eles possam fiscalizar e supervisionar, tá? Até as maneiras como são criadas instituições, né? Eles vão aqui, é quando ele passa a ser normativo, entendeu? Tem a função de normativo. Mas aqui ele é um órgão supervisor, tá? Então ficou claro, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Hein, Rebeca? Tá ok? Então vamos... Não é só a Rebeca e a Nath não, né, gente? Vamos participar. Certo? Tudo bem aí, Caio, Igor? Tá tudo ok? Então vamos lá, vamos para nossa aula de hoje. Aula 17. Aula 17, deixa eu colocar aqui para facilitar lá no meu vídeo, que senão até eu me perco lá na hora. Vamos lá. Órgão normativo. Aqui é correção, tá? Correção da aula 16. Então, agora nós vamos falar sobre a aula 17. Aula 17 é o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Ali nós falamos da Previc, né? Que ela é Previdência Complementar Fechada. Essa fechada aqui, Rebeca, tu tinha até comentado a respeito, não foi? Rapidamente? Nós seguimos numa outra linha de raciocínio. Fala. Ah, sim. É que eu li aqui que na folhinha estava dizendo sobre entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. Aí você citou que tem também aberto. Tem aberta, isso. E eu falei que a previdência fechada, complementar, eu expliquei, né? Que quando você se aposenta com valor X, e aí quando você contribui com a previdência complementar, você vai ter um complemento da sua aposentadoria que vai ficar no valor de como se você estivesse na ativa, não foi? Lembra que eu falei isso? Tipo, se você ganha R$5.000, você se aposenta ganhando 2.500 ou 3.000. Aí, se você tem a previdência complementar, ela vai complementar mais 2.000. Aí você vai ficar recebendo 5.000, como se você estivesse na ativa. Porque quando a gente se aposenta, o salário ele reduz, tá? Ele é reduzido. E eles tiram uma média dos últimos salários, não sei quantos salários são, até esqueci. Dos últimos salários, não sei se são 80 últimos salários, eles tiram tiram uma média, e ali você tem o valor da sua aposentadoria que vai dar menor do que como se você estivesse ganhando na ativa. Isso dos seus empregos, essa média? Dos seus últimos, pode ser empregos, porque vai ser dos seus últimos salários. Se você só continuou, se você trabalhou a vida inteira em uma única empresa, vai ser daquela empresa, dos seus últimos salários, tá? Aí, dos maiores salários, tá? Ai, que bom. Maior. Que bom, mas mesmo assim fica reduzido. Fica reduzido. Aí tu imagina, você já está acostumada com um padrão de vida. Aí se aposenta, reduz. Por isso que muita gente continua. Por isso que tem muita gente que continua trabalhando, entendeu?
Então, o que acontece? Aconteceu isso com meu pai. Reduziram muito o salário dele e ele não quis se aposentar, ele desistiu. Desistiu, né? Então, o que acontece? Não, mas aí Você fica na ativa, faz exercício, atividades, você não se cansa. É. Melhor. Mas quem falou foi quem? Foi Sofia também? Falou do pai dela foi a Sofia. Sofia, outra Sofia, Pozzoli, não é isso? Não. Campos. Aí, Sofia Campos. Sofia Campos, Rebeca Pozzoli e Rebeca Benítez. Ah, tá. Quem falou do pai foi Sofia Campos. Eu estava falando agora da aposentadoria. Sofia Campos, mas ele também poderia se aposentar e continuar trabalhando, entendeu? Ele ia receber a aposentadoria dele e continua trabalhando. Ele dá entrada na aposentadoria dele, normalmente, vai receber o valor a menos, mas vai receber. E ele não dá baixa na carteira de trabalho dele, ele continua trabalhando. Pode ser feito isso, tá? Aí ele recebe a aposentadoria e normalmente na empresa. E o detalhe, ele vai receber o fundo de garantia dele quando ele se aposentar, tá? E quando ele se aposentar também pela... Ele disse que ele não... Ah, ele não conseguiu se aposentar, é isso? Não, ele não quis mesmo, mas ele não tá na idade de se aposentar, entendeu? Mas ele fez um negócio lá que ele conseguiu, mas aí foi ele que não quis, foi a opção dele. Aí cada caso é um caso, aí a gente tem que avaliar, né? Porque é jogo, entendeu? Você recebe a sua aposentadoria, recebe seu fundo de garantia e você continua trabalhando normalmente. Você vai receber o seu salário e mais a aposentadoria, entendeu? Ai, fácil. Aí é bom, né? Aí depois, quando se aposentar, quando sair da empresa, aí ele ainda vai receber o diferencial do FGTS, os 40% de multa, entendeu? Entendeu? Então, olha só, tem gente brincando, né, Davi Goulart? Tô aqui, agora de olho, hein? Oi. Professora, a primeira aula sua que ele participa, ele já faz... Pois é, Davi, olha só, aqui não é hora de ficar de gracinha não, tá? Vamos brincar de estudar então? Vamos? Brinca de fazer pergunta para a professora. Então, olha só, é isso, tá, gente? Aí a complementar fechada funciona assim. A empresa, ela trabalha, a tua empresa fecha com a Previc essa previdência, né? Então, os funcionários vão aderir ou não. Aí depende de cada um. Por quê? Porque ele vai ter que contribuir. Ele já contribui com o INSS. Aí ele vai ter que contribuir também com um valor para fechada. Mas, gente, vale super a pena, entendeu? Porque quando chegar a época da sua aposentadoria, você vai ter o teu complemento, né? Como se você tivesse com o salário da ativa. Então, é muito vantajoso, tá? Você perde agora na parte de contribuição, mas você ganha lá na frente, tá? Essa é a fechada. A aberta nós vamos falar agora. Então, essa fechada é fechada com as empresas, certo? Por isso que ela se chama Previdência Complementar Fechada. Então, por exemplo, você trabalha no Banco do Brasil, o Brasil trabalha com a Previc, então ele oferece para os funcionários aderem. Então, aderiu, então vai ficar complementando ali. Todo mês é descontado em folha, né? Em folha no seu pagamento. E aí você contribui. Quando chegar a época da aposentadoria, a Previc vai depositar o teu dinheiro, certo? Então vamos hoje para o nosso Conselho Nacional de Previdência Complementar. Bom dia, Ivan Catroli. Depois você me lembra para eu marcar aqui a sua presença, tá bom? Tá até aqui, já vou marcar já. Você chegou cedo, hein? Chegou cedo. Vamos lá, então. Eu vou ler para vocês estão sem a folhinha, eu vou ler então aqui, tá bom? O Conselho Nacional de Previdência Complementar é o órgão com a função de regular, né, o regime de previdência complementar, operado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Nova denominação do então Conselho de Gestão da Previdência Complementar. Antes se chamava Conselho de Gestão Complementar.
agora é Conselho Nacional de Previdência Complementar. O CNPC é presidido pelo ministro da Previdência Social e composto por representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é a Previc, da Casa Civil, da Presidência da República, do Ministério da Economia, das entidades fechadas de Previdência Complementar e dos patrocinadores e instituidores de planos de benefício das entidades fechadas de Previdência Complementar e dos participantes e assistidos de planos de benefício das referidas entidades. Observação: existem 2 tipos de previdência privada, é aberta e fechada, tá? Então, aqui a Previc trabalha com a previdência complementar fechada, que foi a que eu expliquei para vocês, quando a empresa adere esse tipo de plano, tá? Esse tipo de previdência. Previdência privada fechada, vamos falar um pouquinho dela. Também é chamada de fundos de pensão. Eu já coloquei para vocês, não foi? Entre parênteses, fundos de pensão. São planos criados por empresas exclusivamente para seus funcionários. E é a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, que é um órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social, tá? O responsável por fiscalizar as atividades dos fundos de pensão, tá bom? Então, olha só, ele que vai fiscalizar aqui as previdências complementares. Dessa forma, diferentemente dos planos fechados, subordinados à Previc, os planos abertos de previdência privada são de responsabilidade fiscalizatória e Superintendência Nacional de Seguros Privados, que é a SUSEP, tá? SUSEP. Assim como a Previc, é vinculada ao Ministério da Fazenda, que no caso não é mais Ministério da Fazenda, já falei isso para vocês, tá? Vocês corrijam aí, é o Ministério da Economia. Entretanto, essa autarquia é subordinada a outro órgão, que é o Conselho Nacional de Seguro Privado, tá? SUSEP subordinado a ele. Então, o Conselho Nacional de Seguro Privado e não ao Conselho Nacional de Previdência Complementar. Então, olha só, aonde que está a Previdência Complementar aberta? Aqui, ó. SUSEP que vai fiscalizar ela, tá? Ela vai estar aqui, ó. Complementar fechada, Previc que supervisiona. Complementar aberta é a SUSEP, tá? E aí, como é que funciona a SUSEP? Vamos ver se eu coloquei aqui, ó. Não, eu acho que eu deixei para aula 18, então. Então, mas eu já vou falar rapidamente sobre ela. Ali, nós sabemos que na Previc é fechada. Como ela é fechada, as empresas fecham, né? As empresas fecham com os planos para seus funcionários. A aberta é tipo assim, você quer fazer uma previdência complementar. Você, pessoa física, que pode ser eu, você, qualquer um de nós, pessoa física, qualquer ser humano. Então, você vai, como você não tem, a tua empresa não tem a previdência complementar fechada, você vai e abre uma aqui. Faz uma que a SUSEP que vai fiscalizar, entendeu? Então, por isso que ela é aberta. Qualquer pessoa, ou até mesmo qualquer pessoa jurídica, digamos que tem uma microempresa, ela quer fazer uma previdência complementar, aí vai ser aberta. Fechada é quando as empresas fecham para seus funcionários. E aberta é quando qualquer pessoa física quer fazer. Ficou claro isso? Mas lá na próxima aula eu falo a respeito, tá? Então aqui eu fechei o Conselho de Previdência Complementar, que é aqui a Previc, tá? Tá bom, gente? E aí nós vamos falar agora a respeito daquele... Vou encerrar aqui a minha gravação, tá bom?